se arrepende, no versículo 19, no versículo 24, nós vimos que ao invés de fome, passa a haver fartura. No versículo 20, nós podemos ver que ao invés de pressão do inimigo, há libertação. No versículo 21, ao invés de tristeza e de choro, há alegria. No versículo 23, ao invés de secas e chuvas, há abundância. No versículo 25, ao invés de prejuízo, há restauração. E no versículo 26, nós vemos que ao invés da vergonha, há louvor. E no versículo 26 e 27, nós vemos que ao invés de lamentação e solidão, há plena consciência da presença de Deus em nossos meios. É isso que Joel explica e quer explicar para a gente nessa noite. Esse texto mostra que quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. E que quando Ele levanta o seu favor sobre nós, não há ninguém que possa resistir o que Deus faz. Os inimigos do Senhor são destruídos. Os seus inimigos são destruídos quando o Senhor olha para você. A Bíblia diz que nós não devemos dormir, não é isso? Sem pedirmos perdão uns aos outros, né? Assim, às vezes, e o marido, às vezes, em casa, aquelas camas grandes, né? O marido olha para um lado e vira para um lado. Tantas vezes que eu estou dando aconselhamento de casal aqui com a Érica, com outros, e diz, não vou pedir perdão, não. E aquela cama que quando é a cama king size, é pior ainda, né? E aquela cama king size, tu fica num cantinho, tu fica no outro, parece que tem 1 quilômetro entre um e outro. E eles ficam zangados, olhando um para o outro, e ficam ali, né? Casaram, podiam disputar, podiam estar fazendo tanta coisa gostosa naquela hora, mas está um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Mas eu vou falar com você, né? Você que é casado, quando a esposa chega para você, né? Que sempre é elas que erram, não é assim? E ela fala, me desculpa, meu amor, né? Não é a coisa mais gostosa quando você olha para ela? É o contrário, é sempre os homens que estão errando, né? Nunca vi uma cambada de homem para pisar tanto na bola como nós, né? Mas não é assim, mulheres, quando o homem chega e fala, me desculpa, aí você se volta para ele, aí é alegria geral. Alegria geral. Queridos, o Senhor é da mesma maneira com você. Quando você olha para o Senhor e diz, eu me arrependo de onde eu estou, Ele olha para você e Ele abre sobre e para com você as janelas do céu, e as bênçãos dele vêm para com você de maneira sobrenatural. E nessa noite eu gostaria de falar de 3 aspectos, então, dessa restauração desse Deus que nós servimos. Em primeiro lugar, esse Deus que nós servimos, Ele quer restaurar as bênçãos perdidas. Pastor, como assim? Mas eu perdi, passou. Não tem aquela expressão que diz, né? A água que passa para da ponte já passou, não tem mais jeito? O Senhor, Ele pode restaurar as bênçãos perdidas. Ele pode restaurar bênçãos materiais. Ele dá a restauração de bênçãos materiais. No versículo 19 diz que eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Deles sereis fartos. Sabe o que é farto? É comer e sobrar. É guardar. Pastor André, quando esteve aqui em novembro do ano passado, e ele normalmente, o Dante outro dia usou essa expressão também, ele disse, você quer ver uma pessoa, como é que ela é, e se ela tem alguma coisa, se ela tem abundância ou não, vai na casa dela, entra na garagem, conta quantos pares de sapato ela tem. Queridos, eu vou falar com você, eu vou encar de gente aqui, que eu vou falar, os homens daqui têm mais sapato do que as mulheres, que eu vou na casa aí que eu vejo, muito sapato. E a abundância é ter mais do que você necessita. Você necessita um, você tem 2, você é abundante. Você necessita um carro, você tem 2, você tem abundância. E o Senhor, Ele está rindo aí, né, Vanessa? Porque a Vanessa não é vitoriosa, né? Mais do que eu não tem não, né? Mas é isso que acontece. O Senhor nos dá em abundância, Ele restaura. Ele nos dá também os bens materiais. A pobreza e a fome, eles assolavam os homens e os animais daquele tempo. Eles estavam sob um ataque de gafanhotos, a seca era severa, o juízo de Deus tinha vindo sobre eles, tinha caído sobre eles, mas agora quando eles se voltam para o Senhor, as chuvas são derramadas, a terra volta a florescer, a frutificar, e o celeiro se enche de cereal, de vinho e de óleo. Deus deu novamente a prosperidade. A prosperidade não é apenas fruto do trabalho, mas também, e acima de tudo, é bênção divina, é de Deus que procede toda a dádiva. Quer ser próspero? Volte para o Senhor. Ah, pastor, mas eu trabalho. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. O texto diz que nós temos que nos arrepender. Pastor, me arrepender de quê? Não sei. Sonda o seu coração.
sonda a sua alma, sonda o seu entendimento e vai para o Senhor e diz: Senhor, o que eu preciso para que o Senhor possa me dar celeiros de vinho, de cereal, que possa ser farto com óleo? O que eu preciso fazer? As bênçãos materiais são restauradas, mas também a vergonha e o inimigo nacional são eliminados. Deus restaura bênçãos perdidas, materiais e também sentimentais. Deus destrói os nossos inimigos. Ele lança os bandos de gafanhotos para se afogarem no mar. Em Isaías, no capítulo 37, verso 36 até o verso 38, nós lemos ali que os assírios tinham cercado Jerusalém. E eles queriam atacar Jerusalém, eles queriam destruir aquela cidade, e eles estavam ali prontos para atacar, mas o Senhor olhou para Jerusalém, que estava arrependida, e se arrependeu, e naquela noite, 185 mil assírios morreram, não conseguiram entrar em Jerusalém, e o rei Senaqueribe voltou envergonhado para a sua terra. Queridos, quando o Senhor está com você, o inimigo é grande, mas Deus continua com você, e o inimigo cairá, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você ande, mas é necessário arrependimento. Isso é o que o texto diz. O caminho da restauração é o caminho do arrependimento. Você quer restauração diante do Senhor? Você quer que Deus possa restaurar grandes coisas na sua vida? Arrependa-se e volte para o Senhor. As bênçãos são restauradas por meio da oração. A base dessa restauração é a compaixão de Deus para conosco. Quer fazer uma coisa com o Senhor? Chegue diante do Senhor, ajoelhe diante do Senhor nesse ano que começa e diga: Senhor, eu não sei porque que eu estou aqui e que eu cheguei aqui, mas eu quero que o Senhor me ensine a ter um novo coração. Eu quero ter um coração arrependido, um coração restaurado, para que eu possa entender o que o Senhor está fazendo comigo. Queridos, ontem eu estava aqui no culto de consagração e oração, de 7 até as 2 da tarde, tinha um membro da igreja comigo aqui, orando naquele momento. Ele disse para mim, pediu oração pela mãe dele, e ele falou: pastor, minha mãe está perdendo a segunda vista lá no Brasil. Ela já perdeu uma e está perdendo a segunda vista. E ela teve muitas doenças, e entre elas, uma delas foi o câncer. Mas o Senhor também restaurou. E ele disse: eu quero orar agradecendo, porque minha mãe, ela é uma lutadora do Senhor Jesus. Naquela hora, o Espírito falou comigo: olha de tudo que eu te livrei, e olha o tanto que você tem. E às vezes, queridos, nós estamos preocupados com tantas coisas, mas a saúde que o Senhor nos dá é o maior bem que nós temos. Você nunca lutou um câncer, você não está perdendo uma vista nem a outra, e você continua reclamando do Senhor. Arrependa-se da sua situação, para que Ele possa dar a você bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos em todas as áreas da sua vida, porque o nosso Deus é Deus de restauração. Mas em segundo lugar, não só Ele é Deus de restauração, mas o nosso Deus também é um Deus de bênçãos grandiosas. É como Deus faz em abundância. Deus faz para não deixar nenhuma marca de que você diga: ah não, faltou alguma coisa. Não. O versículo 21 diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Os inimigos haviam feito uma devastação com o povo de Israel. Eles tinham tirado tudo do povo. O povo estava só, mas Deus veio e com suas bênçãos, bênçãos temporais, bênçãos por causa da chuva, bênção das estações, bênção da colheita, o Senhor restaura toda Israel e restaura com fartura. Ou seja, sobra. Eles podem usar para outros e também compartilhar com outros. Um grande teólogo, Oscar Reed, ele escreveu um comentário sobre Joel, e ele disse, é uma coisa importante, gostaria que você prestasse bastante atenção nesse momento, igreja, preste bastante atenção no que ele diz, o Senhor deu a chuva temporã e a serôdia, na forma de bênção material, e também estava pronto para derramar bênçãos espirituais no dom do seu Espírito. Deus restaura o seu povo, Ele restaura o seu povo, tudo aquilo que havia sido destruído pelos gafanhotos, Ele dá a vitória sobre os inimigos e devolve com fartura.
Queridos, nessa noite, é hora de nós pararmos de andarmos e reclamarmos daquilo que nós não temos ou não tenhamos ou deixamos de fazer, e nos arrependermos diante do Senhor para esse ano de 2014, para que Ele possa trazer sobre nós grandes bênçãos que Ele tem para dar para nós. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, nós vemos a história de Davi, e quando ele sai para guerrear, ele deixa parte do acampamento, e então vem ali no acampamento os inimigos e saqueiam o acampamento e levam as esposas de Davi, levam os filhos, levam também todo o despojo, levam muita coisa, levam os joias, levam tudo que eles podem levar. E o capítulo 30 diz que quando Davi volta, ele olha aquilo, e aí ele sai atrás do povo que tinha roubado tudo dele. E no versículo 19 nós vemos: e ninguém lhes faltou, ou seja, Davi trouxe todo mundo de volta, as esposas, os filhos e todo mundo que tinha sido preso. E ele diz: e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo e tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi voltou a trazer. E no versículo 20 diz que ele trouxe também o gado deles e as ovelhas deles, ou seja, ele não trouxe de volta só aquilo que era dele, mas ele trouxe ainda aquilo que ganhou. Você acredita que o Senhor pode dar essas grandes bênçãos na sua vida? Você está disposto a lutar pelas bênçãos do Senhor na sua vida? E a maneira que isso acontece, diz o texto no versículo 23, que quando 26, que quando Deus restaura, Deus também restaura o louvor. Deus restaura a vontade de louvar e engrandecer o seu nome. Ele diz: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus. Queridos, quando temos abundância e fartura, louvamos a Deus. Quando também não temos, devemos louvar a Deus. Mas o texto diz que o Senhor restaura, e quando Ele restaura também o seu louvor. Quando pecamos ou estamos em pecado, Deus não aceita sacrifício. A perda dos privilégios espirituais era a maior calamidade que o povo judeu, que Judá, estava enfrentando. Você acha que não ter coisas materiais, eu não tenho um sapato novo, eu não tenho um carro novo, eu não tenho uma casa boa, você acha que isso é muito? Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: a pior situação que você pode estar é quando você não tem Jesus Cristo em sua vida, porque Ele é o único que pode te dar paz quando o mundo atordoado do teu lado, confuso do teu lado, tenta dizer que você não é capaz. Senhor Jesus Cristo diz para você: você é capaz, por uma razão, porque Ele está com você por onde você pode andar. Perder o pão neste mundo é coisa pouca comparado a perder uma vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o mundo é passageiro, mas nós temos uma vida espiritual ao lado do Senhor, e Ele quer restaurar para você nessa noite, não só as bênçãos materiais, não só quer dar grandes coisas para você, mas o Senhor também quer nessa noite restaurar o teu louvor. E aí o pastor quer dizer um texto para você, que eu sei que você conhece, Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus era tentado ali no deserto, ele olha para Satanás e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, nessa noite, se eu pudesse falar para você, põe a sua mão na consciência, tem aquela ilustração lá no Brasil, dos advogados lá que dizem que isso dá aquela brincadeira, mas eu sei que você põe a sua mão na consciência e pense: tem você estado satisfeito com a palavra que sai da boca de Deus? Ou você quer mudar o seu futuro baseado naquilo que você quer e não naquilo que o Senhor tem para você? É necessário que nós possamos estar realmente arrependidos diante do Senhor, porque quando nós nos arrependemos, o versículo 27 diz, Robson: o Senhor se manifesta no meio do seu povo. Quando nós nos arrependemos, Ele restaura o louvor e Ele se manifesta em nosso meio. Em terceiro lugar, nessa noite, não só Deus restaura as bênçãos, não só Ele tem muitas dádivas, Ele tem muitas bênçãos, grandes bênçãos para nos dar, mas o texto diz que Deus quer derramar o seu Espírito. Deus quer derramar o seu Espírito. O derramamento do Espírito não acontece antes, mas depois que o povo de Deus se arrepende e se volta para Ele.
Não adianta ele ficar gritando, correndo para um lado para o outro, vem Espírito de Deus, vem.